Bom dia pessoal, tudo bem? Chegando aqui a São José para uma visita técnica ao INPE, que foi duramente atacado no governo Bolsonaro, por revelar os dados das queimadas na Amazônia, que teve um mandato do seu presidente cassado e colocado uma nova pessoa sem escolha anterior pela comunidade científica, conforme dispõe. Nós vamos aqui fazer para entender melhor como funciona, como é que é o trabalho do INPE, como é que são as análises desses dados, ao mesmo tempo também procurar saber algo aí, as informações sobre esse derramamento de óleo que está ocorrendo infelizmente no litoral nordestino. Estamos aqui na Dutra, já chegando em São José dos Campos. Queria falar com vocês também de um outro tema. Ontem à noite todos nós acompanhamos aí a decisão do STF sobre a prisão, se pode prisão após condenação em segunda instância. Um debate que demorou aí mais de um ano, né, desde a prisão do Lula, em especial, que isso está ocorrendo com maior intensidade na sociedade. E desses 4 dias de julgamento sobre essas ADCs que lá estavam tramitando, uma delas inclusive do Partido Patriota, que contestou a decisão anterior do STF de permitir prisão após segunda instância, dizendo que o Patriota era o partido que o Bolsonaro quis ir aí. Importante lembrar isso. Antes de entrar no mérito da decisão, tem que contextualizar, né? A Operação Lava Jato foi constituída lá atrás, montou-se um grupo, pela primeira vez, um juiz passou a ser competente por toda e qualquer ação envolvendo determinada empresa, mesmo sendo eventualmente um crime cometendo no Curitiba, em São Paulo, Brasília, qualquer outro local do estado, que isso por si só é uma aberração, né? Respeitando o juiz natural, a competência judiciária aí que ela é definida de uma outra maneira. E montou-se um grupo com a participação de pessoas de outros órgãos para uma análise específica desse tipo de ação. O judiciário vai trabalhando de acordo com a demanda, né? De acordo com as provocações que chegam até ele. Mas no caso da 13ª Vara do Moro, sob a coordenação, foi diferente. A Procuradoria Dallagnol e sua equipe também, um trabalho também de uma maneira muito peculiar. E a gente percebeu ao longo do tempo, acho que principalmente após as revelações do Intercept, o quanto que esse grupo agia politicamente, né? Tramava, combinava, manipulava informações, vazava informações, e com uma finalidade muito clara de perseguir, em especial, as lideranças do PT, em especial o presidente Lula, que também culminou no impeachment da presidenta Dilma. E prender o Lula, tirando-o da eleição, com a única finalidade que ele não voltasse a ser presidente. E deu no que deu. Elegeu-se um projeto altamente autoritário, fascista, que não tem o mínimo de respeito pelas instituições públicas, pelo próprio Estado, o funcionamento do Estado. E o seu juiz, né, foi premiado virando ministro, um ministro muito ineficiente, muito omisso, que não atua nos casos que ocorreram na sociedade, seja o Laranjal, seja esse caso da morte da Marielle. Aliás, o caso da Marielle, o Moro só agiu num caso, né? Para abrir um inquérito contra o porteiro que entregou lá ao Bolsonaro que a ligação era para ele. Muito estranho a rapidez com que ele fez isso, né? Enquanto outras coisas, Queiroz, por exemplo, não vai dar o depoimento, fica mandando áudio, fica falando aquilo, e o Moro não atua, né? Assim como você não vê uma ação do Ministério da Justiça em outros casos, mais do dia a dia, naquilo que lhe compete. Mas vamos lá, o STF então foi provocado, tinha essas ações, um debate por um período e que retomou. Não vou me alongar, vou ser curto, só para a gente entender muito bem qual foi a decisão. O artigo 5º da Constituição, que é o artigo que garante os direitos fundamentais, e os direitos fundamentais não podem ser alterados
como diz a própria Constituição, são cláusulas pétreas, ou seja, são cláusulas sagradas, né, fundamentais, que todo e qualquer agente público, Estado, qualquer pessoa tem que obedecer, porque é um direito muito importante, que encontra fundamento também, seja nas declarações de direitos humanos, no Pacto de São José e tantas outras, diria, normas similares aí no mundo, constituições no mundo democrático também. Então não é coisa somente do Brasil, né? E lá diz, no seu inciso 57, que ninguém poderá ser preso sem sentença condenatória com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não há mais possibilidade de recurso. Transitou, acabou. Transitou o julgado. Não há mais chance de divergência em relação a ele. Se não há mais espaço para divergência, cumpra-se a decisão. Se uma pessoa for condenada, não tiver mais o trânsito julgado, prenda-se ela. É importante também frisar que a própria Constituição permite que as pessoas sejam presas antes do trânsito julgado em algumas situações. Quais? Em flagrante delito. Se alguém vê uma pessoa cometendo um crime naquele momento, pode prendê-la. Em caso de uma prisão temporária, de precisa fazer alguma ação para poder apurar algo, para obter determinada informação, algum esclarecimento sobre o crime, então pode prender-se temporariamente e preventivamente, ou seja, prende-se preventivamente para evitar algo. É uma prisão preventa, né? Para evitar fuga, obstrução da justiça, algum problema para a ordem econômica, a ordem social, que não tem nada a ver com Lula. Lula foi preso antecipadamente, de forma ilegal, após a condenação em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica sediado lá em Porto Alegre. Então, foi julgado em Curitiba e depois no trânsito de julgado por um colegiado. Porém, tem outros recursos a serem analisados no STJ, no STF, que pode, porventura, comprovar a inocência do Lula, a própria suspeição do Moro, que também nós estamos debatendo. Está mais do que claro que o Moro foi suspeito, agiu com uma finalidade clara, uma perseguição nítida ao Lula. Então o juiz não pode julgar sendo suspeito, ter uma parte como adversária, né? Ele tem que julgar de maneira isenta. Então, isso que foi contestado. O STF ontem disse mais uma vez, não pode prender simplesmente após condenação em segunda instância, sem o trânsito em julgado. Isso é verdade que pode beneficiar o Lula, mas que vai beneficiar muitas pessoas, e muitas pessoas pobres que estão presas sem um julgamento definitivo, e julgamentos esses que podem ser lá na frente as pessoas serem inocentadas. Ora, imagine você ficar um dia preso, não tem volta, não tem um dia a mais depois que alguém tiver a véspera da morte, dizer não, mas eu fiquei um dia preso de maneira injusta, mais um dia de vida. Isso não existe, não tem volta. Então a liberdade é um bem sagrado, e nós não podemos permitir que o Estado, que tem um poder, haja de maneira arbitrária, tirando a liberdade de alguém, praticamente tirando a vida de alguém, sem ter a certeza de que aquele fato ocorreu, de que aquela pessoa é culpada, de que aquela pessoa foi devidamente julgada, com seus direitos à defesa garantidos, e que não tem mais nenhuma possibilidade de rever tal condenação. Só para fazer um paralelo, o Brasil não tem pena de morte. Tem países que tem pena de morte, como os Estados Unidos, que depois de muito tempo descobriu-se que as pessoas eram inocentes. São vários os casos. Isso não tem reparação. Por isso que a Constituição Federal em 88, não é agora, 1988 garantiu esse direito. E assim foi por boa parte do tempo. Só recentemente, nessa onda mais raivosa que estava vivendo a sociedade, que se inverteu o entendimento, com essa clara finalidade de perseguir o Lula, e agora acho que muita gente voltou com a mão na consciência e reviu isso, o STF, de maneira devida, né? Então o Lula tem que ser solto imediatamente, porque ele não pode ficar mais nenhum dia preso de maneira ilegal, que a juíza do Paraná, responsável pela execução penal, da mesma maneira que agiu rápido em outros momentos para condenar o Lula, ali ao lado do Moro, depois que o substituiu,
também seja rápida a analisar um pedido muito simples. Primeiro, todo mundo acompanhou isso pela imprensa. O STF ontem decidiu, está valendo em todo o país, que ela mande soltar imediatamente. E não tem razão de ele permanecer. A própria Procuradoria, o Dallagnol, recentemente pediu que o Lula ficasse em liberdade na progressão do regime, fosse para um regime aberto, entendendo que ele não tinha risco qualquer para a sociedade, risco de fuga, de que cumpriu todos os requisitos. O Lula não aceitou porque, e a juíza assim também decidiu, o Lula não aceitou porque ele não quer um favor da justiça, né? Ele quer um direito à sua liberdade plena, ao reconhecimento também da sua inocência. Então, o Lula tem que ser solto imediatamente, Lula livre já, cumpra-se a decisão, nós temos que soltar o cara, né? Para ele poder aí também nos contagiar, trazer a esperança de volta para o nosso povo que está sofrendo bastante com os desmandos desse governo, trazer de novo a esperança para muita gente e recompor o campo popular, o campo da esquerda com a sua grande liderança, capacidade de união, capacidade de diálogo. O Brasil pode voltar a ser grande, mas para isso a gente precisa ter gente grande no comando dele, não gente pequena que fica preocupado somente com interesses familiares e dos seus pequenos grupos de influência. Então, meus amigos, minhas amigas, desde aqui da nossa opinião, pela liberdade imediata do Lula, que a decisão do STF seja cumprida de maneira imediatamente. Outra prova de que a prisão após condenação em segunda instância é inconstitucional. Os deputados bolsonaristas queriam aprovar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, uma alteração à Constituição, justamente no inciso 57 do artigo 5º, dizendo que a partir de agora, prisão após segunda instância, a pessoa pode ser presa. Ora, se eles querem alterar isso já estava em debate há alguns dias, significa o quê? Significa que hoje é proibido. Significa que hoje não pode ser feito dessa maneira. Eles sabem que é inconstitucional. Então não deixe ser enganado quem porventura tinha uma opinião diferente. Porque os deputados sabem, estão manipulando a opinião pública, manipulando pessoas por uma finalidade tão somente política. E nós não podemos permitir. A lei para todos. Para todos. Gostemos ou não da pessoa, concordemos ou não com ela. E ela tem que ser também para o presidente Lula e todas aquelas pessoas que estão presas de maneira injusta, ilegal e inconstitucional. Bom, vamos acompanhando, esperamos estar recebendo o presidente Lula hoje ou esse final de semana por uma grande comemoração, um grande abraço, a gente demonstrar mais uma vez o nosso carinho e que ele é o nosso líder que vai nos conduzir no próximo período. Um forte abraço, pessoal, bom dia.